Olá pessoal, sejam todos bem-vindos no nosso canal. É com grande prazer que estou aqui mais uma vez para a nossa quinta videoaula da construção de um CRUD utilizando o PHP e o Framework CodeIgniter. Nosso CRUD hoje ele conta com as 4 funções de um CRUD: criar um novo registro, listar os registros cadastrados em um banco de dados, editar um registro em um banco de dados e apagar um registro no banco de dados. Então, o nosso CRUD está funcionando com as 4 operações referente a banco de dados. Hoje, iremos adicionar uma nova coluna na nossa tela de listar os produtos cadastrados no banco de dados. Quem viu as nossas videoaulas sabe que no cadastro do nosso produto tem um campo chamado ativo e ele tem 2 opções: sim para o produto estar ativo e não para o produto estar inativo. Na nossa tela que nós listamos os produtos, não tem como eu saber se o produto está ativo ou inativo. Para que eu consiga ver, eu preciso clicar lá no lapisinho e ir lá abrir o cadastro dele. Hoje iremos fazer essa opção mostrar aqui na nossa tela listar produtos. Vamos colocar ela entre a coluna ações e a coluna preço. Para isso, pessoal, precisamos alterar a nossa view listar produtos. Então vamos lá no nosso editor PHP. Eu já deixei aqui os 3 arquivos que vamos utilizar nessa videoaula. Iremos utilizar a view listar produtos, o model produtos_models e o controller produtos. Vamos no nosso listar produtos. Então aqui, entre as linhas que são referentes a preço e ações, eu vou adicionar uma nova linha. Utilizarei somente status. Aqui abaixo também, onde está o nosso corpo da nossa tabela, também vou adicionar os códigos referente ao nosso status. Olha, o nosso código está aqui. Este código vai estar disponível lá na nossa página. Quem quiser entrar, o link vai estar abaixo da descrição aí do nosso blog. Vão estar todos os códigos utilizados nessa videoaula aqui. Também em nosso blog tem todos os códigos de todas as videoaulas referente ao nosso CRUD. Para não deixar a nossa videoaula muito extensa, eu colei o código aqui para facilitar. Apenas vou explicar para vocês esse código. Eu dou um echo e abro um TD e tenho a classe text_center. Essa é uma classe do Bootstrap responsável para deixar o texto centralizado. Abaixo eu faço uma verificação de qual é o status do produto. Então eu dou um if produto ativo igual a 1. Se tiver igual a 1, está ativo. Então eu uso aqui esta linha echo. Eu também usei uma classe, uma formatação do Bootstrap. Como a nossa aula não é referente a Bootstrap, eu não vou entrar em detalhes sobre essas classes aqui. Mas basicamente ela vai deixar o nosso texto com um fundo verde ou um fundo vermelho. Isso aqui também está disponível lá no nosso site, é só copiar e colar. Então aqui eu criei um link para produtos, status e passamos a ID do produto. É através dela que vamos conseguir alterar o status lá no nosso banco de dados. E se ativo for igual a 0, porque se ele não for igual a 1, ele vai ser igual a 0. Só tem 2 opções, ou ele é 1 ou ele é 0. Se ele for 0, é porque o produto é inativo. Então a gente também usa uma formatação do Bootstrap para deixar o background vermelhinho. Também colocamos o mesmo link, praticamente é o mesmo link de cima. A única diferença aqui é que eu coloquei o título dele, deixar ativo, porque se ele está inativo, a função na hora que eu clicar vai ser deixar ativo. Se ele estiver ativo, a função na hora que eu clicar vai ser deixar inativo. Feito isso, eu salvo e tenho que enviar a minha view para o meu servidor. Enviamos a nossa view, eu posso dar um F5 para atualizar. Ele já criou uma coluna nova aqui chamada status. Aquela formatação do Bootstrap faz isso aqui. Na verdade eu falei que era vermelhinho, mas é amarelo. Eu deixei como amarelo. Quando ele está ativo, ele está verde. E se ele estiver amarelo, ele já está escrito inativo. Então aqui eu já criei um link também. Olha lá. Se eu clicar, esse link não funciona porque essa página ainda não existe. Então vamos fazer
esta função funcionar. Para essa função de mudar o status, não vamos precisar de uma view, apenas de uma função no nosso controller produtos. Aqui no nosso controle produtos, abaixo da nossa função que é responsável para apagar produtos, como todas as nossas aulas, o código já está pronto, eu só colei aqui e vou explicar para vocês. Essa função ela é bem parecida com a função editar produtos, praticamente idêntica, muda algumas coisinhas só. O início é o mesmo, o nome dela é status, é uma função pública status, ela tem como parâmetro a ID que nós passamos via URL para o nosso CI. Verificamos se foi passado um ID. Se essa ID for igual a nulo, é porque não foi passado nenhum ID. Não passando nenhum ID, o sistema vai voltar automaticamente para a página listar produtos. Carregamos a nossa model produtos, como todas as nossas funções neste controller. Fazemos uma consulta no nosso banco de dados para verificar se existe um produto lá no banco de dados com a ID passada via URL. Utilizamos a mesma função que utilizamos no editar produtos e também utilizamos ela no apagar produtos, que é a função getProdutoById, que está lá no nosso model produtos_models. Essa função, passando como parâmetro um ID, ela verifica se retorna um registro com ID informada. Na próxima linha, verificamos se foi encontrado algum registro através da função getProdutoById. Armazenamos os dados que obtivemos pela função getProdutoById na variável carry. Então, aqui fazemos um if na variável carry, se ela é diferente de nulo. Ela sendo diferente de nulo, quer dizer que foi encontrado um produto lá no nosso banco de dados com ID informada. Feito isso, fazemos um novo if para verificar qual é o estado atual do nosso produto. Então, para isso, sabemos que, como a variável é carry e o nome do nosso campo lá no nosso banco de dados é ativo, fazemos carry ativo. Se for igual a 1, ativo igual a 1, quer dizer que o produto está ativo. Ele tem que mudar o status para inativo. Criamos uma array chamada dados e colocamos o parâmetro ativo e colocamos igual a 0. Caso o produto esteja diferente de 1, ele esteja 0, ele é inativo. Então, ativo vai ser igual a 1. Nessa próxima linha, eu executo a função do produtos_models status produtos. Esta função status produtos, ela não existe ainda lá no nosso model. Iremos criá-la. Passamos como parâmetro, o primeiro parâmetro, os dados. O dado aqui, se vai ser ativo igual a 0 ou ativo igual a 1. Também precisamos passar uma condição. Vocês lembram que quando isso aqui é uma função basicamente a mesma da função editar produtos. Eu só fiz ela diferente aqui, criei uma nova função, porque como é uma questão de aprendizado, fica mais fácil para vocês entenderem ela separado. Mas eu podia muito bem usar a mesma função do editar produtos aqui, tanto que os parâmetros das duas são os mesmos. Quer ver? Vamos voltar lá no editar produtos. Olha aqui, ó. Basicamente é o mesmo, só que lá eu coloco aqui, lá eu já fiz a verificação se ele existe. Lembra que eu também falei que no salvar aqui a gente ia fazer uma verificação? Depois nós vamos voltar nessa função salvar aqui e vamos fazer uma verificação. É que a aula de editar produtos foi uma aula extensa, então para não estender ela mais, eu não fiz a verificação. Então aqui, passo os parâmetros, correu tudo bem, fez a edição, alterou para ativo ou inativo, redireciona o usuário para listar produtos. Caso a nossa carry aqui retorne falso, que não foi encontrado nenhum produto com a ID passada via URL, ele vai vir aqui no nosso else e vai retornar por listar produtos. Vamos então agora criar a função status produtos no nosso model. Aqui no nosso model, abaixo da função apagar produtos, eu colei o nosso código aqui. É uma função pública e ela passa dois parâmetros, o status e o ID. O nome dela é status produtos. Aqui também fazemos as duas verificações.
se foi passado o status e se foi passado o ID. Passando o ID e o status, ele vai fazer o update do registro na nossa tabela do banco de dados. Primeiro parâmetro é a tabela, o nome da tabela. O segundo parâmetro é o status, que é passado como parâmetro aqui na nossa função. E o terceiro parâmetro é uma array, dizendo que a ID a ser alterada é a ID também passada como parâmetro aqui. Feito isso, pronto, nosso sistema basicamente já vai funcionar. Temos que enviar os dois arquivos, controller e o arquivo model. Lembrando vocês que aqui eu utilizo ambiente web, então eu tenho que enviar via FTP esses arquivos. No caso de vocês, vocês podem usar um ambiente localhost. Quem não sabe como instalar um ambiente localhost, tem uma videoaula no nosso canal ensinando como fazer isso. E também lá no nosso blog, no nosso site, o link está abaixo aí, tem uma publicação lá nossa explicando como que criar, como fazer o download e como deixar o seu computador para poder rodar códigos PHP, banco de dados MySQL. Vamos testar agora. Dou um F5 para atualizar o nosso CRUD. Ó, olhe bem que esse produto aqui ele está como inativo. Se eu clicar em cima dele, ele vai voltar como ativo. Quer dizer que ele já foi lá no banco de dados e retornou. Vamos, no caso ele sendo ativo, vou clicar nesse outro aqui. Ó. No caso dele sendo ativo, ele vai voltar como inativo. Legal, pessoal? Aí, ó. Funcionando perfeitamente. Com isso, finalizamos mais uma videoaula da série de videoaulas criando um CRUD em PHP com o CodeIgniter. Mais uma vez gostaria de agradecer a todos e peço, se possível, se inscreva-se no nosso canal e dê um joinha aí no nosso vídeo. Também gostaria de falar para vocês do nosso portal de cursos, que é o cursos.ismweb.com.br. Aqui tem os nossos cursos que estão com inscrições abertas. Também temos um curso gratuito que está com início no dia 12/9. É um curso de criando um site responsivo com Bootstrap 3. Todos os nossos cursos contam com certificado de conclusão, aulas práticas. O nosso portal de cursos é o único do Brasil que te dá bônus para você estudar. No caso aqui, ó, se eu fizer um curso pago, um exemplo, se eu fizer um curso, esse curso aqui, criando um controle comercial com ordem de serviço, é um curso muito interessante, pessoal. Aqui, ó, eu tenho aqui, ó, bônus para próximos cursos. Então, se você fizer esse curso, se matricular nele, se inscrever nele, você ganha R$5 para você poder utilizar para você fazer um outro curso. Então, você vai ganhar de desconto. Então, a gente bonifica os nossos alunos para que eles possam gastar os seus bônus no nosso portal e consiga desconto nos próximos cursos. Então, pessoal, muito obrigado. Quero que todos fiquem com Deus. Deus abençoe vocês e um abraço.